Oi, gente. Eu sou a Dulcineia Santos, sou coach, sou terapeuta holística e esse aqui é o meu livro, A Namorada do Dom, lançado em maio desse ano. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a história desse livro, né, que é um livro onde eu conto sobre as lições que eu aprendi com os meus relacionamentos e como, através desses relacionamentos, eu vim parar aqui na Suíça. E eu queria falar um pouco disso com relação ao meu trabalho, né, como terapeuta e as ferramentas que eu uso. Bom, em coaching tem uma regra que é a de não perguntar por quê. A razão disso é que a pergunta por quê, ela vem sempre um pouco carregada de julgamento, né? E isso é bem contraproducente no processo de coaching ou em qualquer, né, tipo de relação que você queira um resultado. Assim, hoje a ciência ela sabe que o cérebro ele guarda bastante modus operandi da época ainda dos caçadores-coletores. Então, por exemplo, né, uma das coisas que o cérebro precisava naquela época era guardar energia. A gente precisava dessa energia para procurar alimento, para escapar, para estar sempre, né, pronto, alerta para escapar de qualquer predador. E o cérebro hoje ele continua de uma certa maneira agindo do mesmo jeito. Então, você tá numa situação que não é lá muito confortável, e você continua naquilo porque o cérebro sempre ele quer te livrar de gastar energia sem necessidade. Né? Você vai todo dia no mesmo restaurante, você já tá meio assim de todo dia comer aquela mesma comida, mas você continua indo lá porque o cérebro não quer ter o trabalho de escolher outra coisa. E isso serve para uma coisa pequena, como também serve para uma coisa grande, como um relacionamento ou um trabalho que você não quer mais. Uma outra coisa que o cérebro faz é escanear o tempo todo se aquela pessoa que está na frente dele é amigo ou se é inimigo, né? O tempo todo, durante uma conversa, o cérebro vai fazer isso. E a pergunta por quê, ela ativa o entendimento de que na frente daquela pessoa tem um inimigo. Então, quando o cliente fala assim, eu não fiz a tarefa, né, a ação que estava determinada para aquela semana, se eu perguntar por quê, ele se sente acusado, ele vai querer se justificar, ele vai entrar num estado que a gente em coaching chama de não colaborativo, e aí eu não vou conseguir tirar nada de útil dele. A partir daquele momento, o cérebro dele me entendeu como inimiga e não vai mais colaborar. Então, o que a gente faz? A gente é orientado a usar uma pergunta que é: qual foi a lição que você aprendeu ao não fazer essa tarefa? Aí parece estranha essa pergunta assim num primeiro momento, né? Mas você vai ver que quando você faz esse tipo de pergunta para uma pessoa, aí você consegue tirar bastante coisa legal daquela conversa. E no caso do coaching, você normalmente consegue provocar um insight, que é um dos principais trunfos do coaching. A gente quer que o cliente tenha um insight, porque com a energia daquele insight, né? A pessoa quando tem um insight, aquele momento ahá que a gente chama, a pessoa fica toda excitada e, né, animada e, nossa, como eu não pensei nisso antes. E com aquela energia a gente leva o cliente para ação. Então vamos falar de por exemplo, uma pessoa que quer arrumar um namorado. Aí a gente combina, né, nas tarefas da semana, que naquela semana ela vai para um lugar diferente para tentar conhecer pessoas novas. E aí, quando chega na segunda-feira, ela fala para mim: ai, Dulce, eu não fui. Se eu perguntar por quê, ela vai tentar arrumar todo tipo de desculpa para não, né, para não ficar chato para ela ali naquele momento, né? Então ela vai querer se justificar e tal. Agora, tive que trabalhar, eu estava cansada.
Agora, se eu pergunto para ela o que ela aprendeu, daí eu vou dar um momento para ela refletir, e aí ela vai falar, por exemplo, eu aprendi que na verdade essa não é minha prioridade no momento. E daí a gente começa a chegar realmente onde interessa, que é, né? Ou ela não tem namorado porque ela não quer. Na verdade, mesmo ela não quer. Às vezes ela pode até sentir falta de uma companhia, ou às vezes ela vê as amigas dela todas namorando e ela, né, o que acontece é que ela também quer namorar, mas não por um desejo interno, mas por uma expectativa externa. Ou porque, por exemplo, ela tem uma crença que o namorado vai atrapalhar a carreira dela e tal. E aí isso é um outro assunto. A gente pode ou não trabalhar aquela crença, mas a gente começa a chegar no bottom line, que é a questão realmente, né? Então é isso. Eu fiz uma formação, né, a minha formação de coaching, depois que eu já estava casada. Mas eu percebi que essa pergunta, qual é a lição, ela já me rondava há muito tempo, né? Então, por exemplo, quando uma das minhas relações terminou e eu estava assim muito chateada, não conseguia superar aquele término, né? Eu conto isso no livro, que um dia eu entrei numa igreja e perguntei, me mostra qual é a lição, porque eu não tô conseguindo entender sozinha, né? E eu acho que essa pergunta foi fundamental para mudar o rumo da minha vida. Porque essa pergunta, primeiro que ela saiu de um inconformismo profundo, porque eu pensava assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou correta, por que as pessoas vêm para minha vida e não ficam? Elas sempre acabam indo embora, né? Eu não conseguia entender aquilo e eu também não queria mais aceitar aquela situação. E eu acho que a cura muitas vezes vem disso, né? De quando você chega lá no fundo do poço e você fala, agora chega, eu não quero mais isso para minha vida. E aí, depois de um tempo, veio a resposta a essa pergunta. Que o que acontecia comigo tinha muito a ver com esquecer do meu desenvolvimento pessoal quando eu começava uma relação. Eu entrava numa relação e achava que aquela pessoa que estava comigo ia me salvar. Eu colocava todas as minhas esperanças naquela pessoa. E a partir do momento que eu entendi isso, né, teve uma transformação da minha vida para o que ela é hoje. Que é uma vida que, claro, não é perfeita, eu tenho problema como todo mundo tem um monte de coisa que eu ainda preciso trabalhar, mas é uma vida muito melhor do que a que eu tinha antes, né? E não só melhor no que diz respeito à parte de relacionamento, mas também na parte profissional, na parte financeira. Então, eu quero falar bastante com vocês ainda sobre essa questão de fazer pergunta, porque a pergunta certa, ela é essencial para trazer a resposta certa, para trazer a transformação que você precisa. Uma das terapias com a qual eu trabalho são as barras de Access. Para quem não conhece, as barras de Access são 32, são toques, né, que a gente faz na cabeça, são 32 pontos que existem na cabeça para promover a limpeza de tudo aquilo que não serve mais para o seu crescimento, para o nosso crescimento, né? Então, crenças que você tem, condicionamentos que você tem relacionados, né, à sua infância, a como seus pais agiam e tal. Então, a gente trabalha isso nas barras de Access. E uma das facetas dessa terapia são as perguntas. Essas perguntas você joga para o universo e espera a resposta. Você não pode responder, não é para responder.
E por que não é para responder? Porque o nosso entendimento das possibilidades de resposta ou das possibilidades de solução para uma questão é limitado, né? Então, em Axis, você pode até criar sua própria pergunta, mas tem algumas perguntas que a gente usa bastante, né? São standards. Uma delas é: como pode melhorar? Que você usa em todas as situações. Se tiver bom, se não tiver bom, você joga essa pergunta. Como o universo, como pode melhorar? A outra é: o que mais é possível? Que é quando você tá vendo poucas possibilidades, né? É aí que você usa essa pergunta, pro bem ou pro mal. Por exemplo, você tá ganhando 5.000 e tá apertado, porque, sei lá, você tá pagando 2.000 de aluguel, não tá sobrando muita coisa para você viver. E você fez as contas, você descobriu que com 8.000 você viveria bem. Mas isso é um pensamento limitado, né? Porque e se o universo quiser que você ganhe 10? Ou 20? Ou muito mais? Então, o que a gente faz a gente joga essa pergunta para o universo. Universo, 8.000 seria ideal para mim, mas o que mais é possível? E deixa que o universo responda para você quais são as outras possibilidades que você não está vendo. Aconteceu comigo, né, quando eu estava no Brasil, agora para o lançamento do livro. Eu tinha minha passagem marcada para ir embora, né, que eu comprei com antecedência, e aí eu descobri que no dia que eu desembarcava na Suíça, que é onde eu moro, eu tinha uma prova marcada na universidade. Ia ficar super em cima para eu fazer a prova. Porque eu desembarcava 1 hora antes da prova, por coincidência o local da prova é bem perto do aeroporto, mas você tem que passar, né, por segurança, pela imigração e tudo, demora um pouco. Primeira possibilidade que eu pensei, bom, vou escrever para a universidade e ver se tem como eu fazer a prova mais tarde. E aí tentei, a universidade disse que não era possível. Muito bem. A outra possibilidade que eu vi era, tá bom, eu vou chegar lá 1 hora antes, vou pedir pro pessoal deixar eu passar na frente, sei lá, vou tentar fazer de tudo para que eu consiga estar lá no horário da prova. Ia ficar super, assim, você chega já na prova estressado, mas tudo bem. E aí eu lembrei da pergunta. E aí fiz a pergunta, universo, o que mais é possível? Viajava na quarta-feira. Quando foi no domingo, desculpa, na terça-feira. Quando foi no domingo, eu recebi uma mensagem da companhia aérea falando: olha, seu voo de terça-feira foi cancelado. E a gente está tentando colocar você num outro voo. E aí eu liguei para eles, falei: olha, em vez de vocês me colocarem num voo na terça-feira, vocês têm como me colocar num voo na segunda-feira? Eles deram graças a Deus que era uma pessoa a menos para tentar encaixar num voo, né, de terça-feira, que eles iam ter que colocar mais de 100 pessoas. Deram graças a Deus. Eu cheguei aqui um dia antes da prova, fiz a prova com sossego. E é assim que funciona essa pergunta e qualquer outro tipo de pergunta que você queira fazer. Tá? Então, assim, relacionado, né, ao livro e aos meus relacionamentos, qual foi a maior lição que eu aprendi dentro dessa grande pergunta que permeia o livro, né? O que eu aprendi é que se tem algo que está se repetindo na sua vida, tá querendo te ensinar alguma coisa, te mostrar alguma coisa para qual você não quer olhar ou ainda não olhou, né? No meu caso, o que vinha se repetindo era um padrão de relacionamentos emocionalmente abusivos. Mas isso serve para qualquer coisa na vida, para qualquer situação, né? Você pode, por exemplo, estar rodeado de pessoas aproveitadoras, né? Ou de gente que só reclama. Então, você
Pode não, né? Você deve trazer isso de volta para você e perguntar como isso espelha algo que está dentro de você. Isso tem a ver um pouco com o conceito de sombra, né? Que muitas vezes aquilo que está no outro e que incomoda no outro está na gente. E esse é um conceito, né, que eu vejo assim com os meus clientes, é uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem e conceberem, né? Porque as pessoas não querem pensar que, poxa, eu também tenho isso. Se você está vendo que um outro é aproveitador, você não quer pensar, eu também sou aproveitador. Mas tem várias maneiras de olhar para a sombra, né? Uma delas é isso, pensar onde é que você também abusa, né? No meu caso, onde é que eu também abuso de outras pessoas. Você também pode pensar, quando foi que eu aprendi a sofrer abuso? Onde foi na minha infância, no meu passado, principalmente na infância, né, do 0 aos 7 anos, a gente aprende psicologia, na antroposofia, tudo que do 0 aos 7 anos é a formação ali, né, da personalidade da criança. E aí ela aprende que relacionamento se dá através de abuso. E só sabe se relacionar daquele jeito. E aí, se você for ler o livro, você vai ver a relação disso com o que aconteceu depois na minha história. Você também pode olhar a sombra através desse conceito de como você abusa de você mesma. Como você está se abusando. Então, e aquela pessoa na sua frente, ela tá só espelhando uma coisa que você já está fazendo com você, que você não percebe, mas que na hora que você vê no outro, fica fácil enxergar. Então, se você fica todo o tempo, por exemplo, repetindo para você mesma, eu não sou boa, eu sou uma farsa, eu não sou o suficiente, eu sou uma idiota, isso é um abuso que você está fazendo consigo mesma. Se você come demais, ou não come o suficiente, ou não come o que precisa comer, né? Come só besteira. E se você maltrata seu corpo, fuma, bebe demais, isso também é abuso. E aí o outro vai mostrar. E à medida que você enxerga isso e começa a trabalhar na recuperação disso, né, e na recuperação do seu amor próprio, daí ou a sua relação vai automaticamente mudar, porque muda a vibração da relação, ou o seu auto-amor vai se fortalecer de uma maneira que você não vai mais aceitar aquele abuso. Né? São alguns dos caminhos que isso pode tomar. Por que eu resolvi focar nas relações no meu livro? Porque, gente, não tem maneira melhor de ver esses padrões do que através de relacionamentos. É quando a gente se relaciona com a família, com um amigo, no trabalho ou romanticamente, que essas coisas têm oportunidade de aparecer, né? Então, essa que foi a razão. E para quem já leu o livro, qual que é o próximo capítulo dessa história? Né? O que mais tem para contar por aí? Então, no meu caso, tinha um detalhe que é que eu passei na minha vida por muita dificuldade financeira. Né? E passei por dificuldade financeira na infância, quando meus pais, né, não proviam. Depois passei quando eu mesma tinha dinheiro e que eu também não provia, né? Eu usava o dinheiro para outra coisa. Então, tá. O que acontece? Quando o cérebro está preocupado com a subsistência, com as necessidades básicas, né? Comida, moradia e tal,
dormir, né, são necessidades básicas, ele não se preocupa com outra coisa, né? Ele tem que manter o corpo vivo. A prioridade do cérebro, né, o pulso de vida que a gente chama, a prioridade do cérebro é manter o corpo vivo. Depois que você começa a ter uma vida um pouquinho mais confortável, que as suas necessidades básicas estão atendidas, você não precisa se preocupar com isso, o cérebro vai falar assim, ok, agora a gente pode pegar o que está enterrado, o que está debaixo do tapete, né, seus traumas, né, o seu emocional, vamos agora tratar disso. Né? Então, o que vem depois da relação, né, numa nova relação em que o seu cérebro não precisa mais se preocupar com as necessidades básicas e que agora você pode trazer os seus traumas, né? Então, esse é o próximo capítulo. No livro, por exemplo, eu conto que eu achava um absurdo minha mãe ficar pegando no pé do meu pai, que ele sujava a casa. Assim que chegava em casa, né, tal, ia chegar, colocar o pé em casa, ela reclamava que ia sujar a casa. E aí eu me peguei fazendo isso com meu marido. Ai, sujou a casa, ai, pingou coisa no chão. Só que você só vê que você tá agindo como a sua mãe quando você tem uma oportunidade de agir como a sua mãe. E quando é isso? Quando você se relaciona, né? Aí você vai repetir o padrão que sua mãe usava quando ela também se relacionava, que foi ali que você viveu, né? Ser filha. E é só através do autoconhecimento que você começa a treinar um olhar para esse tipo de coisa, porque senão passa batido. E o que acontece é que você, quando tá passando batido, você pega sempre o seu olhar e vira ele para o outro. Vamos pensar um pouco nessa palavra autoconhecimento, né? Auto, né, de mim mesmo, é o conhecimento de mim mesmo. Parece óbvio falar isso, mas se quando você tem um problema, você vai falar do outro, daí não é autoconhecimento. E eu falo isso porque eu vejo isso muito com as pessoas que eu atendo. Né? A pessoa fala, porque eu acho que o meu marido, ou fulano, ou cicrano, ou a pessoa que trabalha comigo tem um problema. Ela precisava tratar o problema. E eu sempre falo assim, mas só que aqui no momento eu não tenho como tratar ele. Né? Quem veio procurar terapia foi você, então a gente tem que trazer de volta o olhar para você. De que maneira você pode trazer essa situação para você? Por exemplo, por que você acha que você atraiu essa situação? Né? Às vezes você atraiu essa situação só para aprender a colocar limite, para aprender a treinar o seu amor próprio, a sua autoaceitação, ou para superar obstáculos, né? Então, sempre fazer essa pergunta, qual é a lição? Por que eu atraí isso? Uma das histórias que eu conto no livro é de um ex que não queria se comprometer, não queria me assumir, não me apresentava para a família, não me apresentava para os amigos dele, para ninguém. Então durante muito tempo eu fiquei com isso de, ele não me assume. Só que ele não me assumir era problema dele, né? Aí ele tem que ter uma terapeuta que vai ajudá-lo a descobrir qual é o problema, né, que faz com que ele não assuma uma namorada ou aquela namorada especificamente. Agora, o meu problema é descobrir por que eu atraí aquela situação. E para mim, né, primeiro era para eu lembrar do meu valor. Porque se eu não me valorizo, não adianta, o outro também não sabe o valor que eu tenho. Né? É como você chegar numa feira do automóvel aí para vender seu carro e daí a hora que a pessoa pergunta quanto é, você fala, não sei.
Ou então você fala, paga quanto você quiser, né? Aí o resultado não pode ser bom, não pode ser, você não vai receber o que você queria, provavelmente, né? E uma outra questão dessa relação era qual a minha responsabilidade naquele término, né? Depois de um tempo, eu percebi que eu ficava sempre esperando, né, como eu falei antes, que o outro me salvasse. Então eu esperava que aquela pessoa cuidasse de mim, mas eu não cuidei dele. E gente, não adianta, relação é troca. As pessoas gostam de falar, fulano tá se relacionando por interesse. Só que eu detesto ser portadora de más notícias, mas todos nós estamos nos relacionando por interesse. Todos nós, sem exceção. Um é por interesse financeiro, o outro é por sexo, é por companhia, o outro é por segurança, o outro é porque quer ter filhos, o outro é porque não quer envelhecer sozinho, o outro é porque se sente bem quando ele salva alguém. Daí quer dizer, não é pelo outro, ele não faz isso porque ele é generoso, ele faz isso por ele, pelo ego dele. Todos nós. Se um tá só dando e o outro, né, tá recebendo, o outro não tá recebendo nada, essa troca não tá equilibrada. E no meu caso, provavelmente foi isso que aconteceu, né? Essa pessoa sentiu que a troca não estava equilibrada. E aí, para terminar, uma coisa, né, que eu tô repetindo bastante quando eu falo desse livro, que é como surgiu a ideia. Eu sou meia louca dos cursos, né? E um deles, a pessoa falava que a gente devia prestar atenção nos feedbacks que recebia. E assim, principalmente, né? Ele falava principalmente feedbacks de pessoas estranhas, né? Não da sua mãe que fala que você é fofinho da bochecha bonita, mas assim, de gente que te encontra na rua, né? De gente que fala com você numa viagem de férias, tal. E muita gente falava pra mim, sua vida dá um livro. Ou, você escreve tão bem, né? Quando eu passava um e-mail para a pessoa contando alguma coisa, você escreve tão bem. Ou quando eu contava para alguém alguma coisa que aconteceu, a pessoa, nossa, você é boa contadora de histórias. Então, esse foi o feedback que eu escutei, né? Eu resolvi pegar, juntar tudo isso. O que eu sou, então? Eu sou boa contadora de histórias, eu escrevo bem, eu vou escrever um livro. Então eu queria falar para vocês, prestem atenção no que vocês ouvem, né? E no que vocês já ouviram no passado, sabe? O que você escutava quando você era novo? Né? Às vezes a gente fica nessa luta de querer saber qual é o propósito, o que eu vim fazer aqui, meu coração não tá no que eu tô fazendo, tal. E a resposta tá nesses feedbacks, né? É algo que você já fazia, que você, sei lá, deixou para trás, pintar, desenhar, escrever, cantar, atuar, e você fica apegado a essa coisa de que não vai dar dinheiro, tal, né? Então, eu vou até dar um exercício para você fazer, que é o de mandar um e-mail, uma mensagem aí para 5 amigos e pedir feedback sobre você. O que eles gostam em você? Pode ser das coisas mais... Deixa a pessoa falar o que vier à mente dela. Porque se a pessoa falar pra você assim, eu gosto do seu sorriso, você vai falar, só que o sorriso, você usa ele num vídeo. Você está gravando vídeo suficiente para divulgar seu negócio? Né? As pessoas falavam muito do meu cabelo. Seu cabelo, ainda mais aqui na Europa, né? Seu cabelo, tá bom. Cabelo não aparece nos textos que eu escrevo. Cabelo tem que aparecer no vídeo, né? Então você pega essas coisas que as pessoas falam e usa, né, a seu favor. E então é isso que eu tenho hoje para falar para vocês, né? Para quem quiser adquirir o livro, tá aqui, tá lindo o livro.
né? Feito com todo carinho para vocês, cada detalhe pensado, né, com carinho. Meu e-mail é curadeamor@gmail.com. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Só me pedir que eu mando para qualquer lugar do mundo, tá bom? Lembrando que eu sou uma escritora independente, então você comprando o livro você vai estar também me apoiando, né? Eu não tive suporte de editora. Eu mesma banquei os custos do livro, então é uma forma de você apoiar aí quem está fazendo isso, né, na garra. E me sigam nas redes sociais, meu Instagram é dulcineia.curadeamor. Tem sempre muitas dicas de autoconhecimento lá, trechos do livro. É lá que eu compartilho, né, histórias da minha vida, compartilho ferramentas e a gente vai começar lá a compartilhar 21 dicas de autoconhecimento. Me siga lá para você se beneficiar delas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.